Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Não estão me vendo, mas eu sou a Cláudia Galaverna, curso assim, Empreendedorismo Corporativo, ministrado na FIA, em parceria com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. A FIA, liderado pelo professor Isaac Kuklianskas, e o IRICE, liderado pelo embaixador Rubens Barbosa. Hoje teremos uma live muito especial. Nosso palestrante, César Aguiar, que tem um currículo bem vasto. O tema de hoje também é política internacional, comércio internacional, globalização, se der tempo, desigualdade global, né, professor? Professor César é cônsul da República do Chipre, em São Paulo, há 32 anos. Também liderou a Associação dos Cônsules de São Paulo por 2 vezes, funcionário exímio da Organização das Nações Unidas, da ONU, para o continente africano e Oriente Médio. Também participou em acompanhando vários conflitos, como do continente africano e do Oriente Médio, né? Projetos internacionais, empresas, mais de 72 países com projetos de comércio exterior. Nós estamos com um especialista para, com maestria, falar sobre o tema. Professor, nosso curso, essa é uma iniciativa do curso de Diplomacia Corporativa, e nossas inscrições para as matrículas já estão abertas. Quem tiver interesse, é no site da FIA, www.fia.com.br, na parte de cursos de pós-graduação. Nossas aulas presenciais estão previstas a partir de agosto de 2020. Professor e a todos da sala, Aguinaldo do apoio da FIA, sejam todos muito bem-vindos e vamos à live. A sala é toda sua, professor. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. O meu agradecimento à Cláudia, que é a nossa coordenadora. Minha matéria no curso de pós-graduação é de Política Internacional versus o Comércio Exterior. A política internacional versus comércio exterior, versus a globalização versus a desigualdade global, é um tema longo, mas tentaremos, nessas 45, 1 hora que nós temos, abordar vários aspectos importantes. Eles fazem parte de uma corrente da área internacional. Didaticamente, a ordem internacional é definida por intercâmbios e choques que se estabelecem entre os atores da política internacional. O ponto de partida dessa visão clássica foi o Acordo de Westfália, em 1648. Westfália é uma cidade da Alemanha, no qual foi estabelecido um acordo de paz entre os europeus. Esse acordo estabelecia o respeito entre os limites geográficos e religiosos das nações, que daí que vieram os grandes conflitos entre os europeus. E os Estados europeus difundiram o Acordo de Westfália a todas as suas colônias na África, no Oriente Médio, na Ásia e Oceania, como mostra esse slide que está na tela. Esse é o mapa mundi, onde demonstra todas as colônias. O cinza são os países da América do Sul e Central que já tinham a independência, Estados Unidos independente, o Canadá lá em cima, colônia britânica, a Groenlândia da Noruega. E aí tem uma distribuição pelas cores para saber que é a parte europeia que comandava a maior parte das colônias. Quando entramos no século XX, um dos principais pilares da política internacional é o equilíbrio entre poderes. Esse equilíbrio entre poderes consiste em existirem entidades soberanas, mas os Estados não possuem nenhuma autoridade acima da sua para regular suas relações no cenário internacional. É a manutenção da soberania e da segurança de cada unidade política individual.
Então, mas ao longo da história, encontramos 3 tipos de ordens. A unipolar, que nos faz lembrar do Império Romano. O bipolar, os 2 polos de poder, que ocorreu entre 1947, após o término da Segunda Guerra Mundial, e 1989, com a queda do Muro de Berlim, era o chamado Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o multipolar, que formadas por diferentes polos e que hoje continua o multipolar prevalecendo. Com o término da colonização, que se inicia depois da Primeira Guerra Mundial e termina nos anos 60, ao aparecimento de muitos países independentes. E a nova ordem se estabelece, pois começa a ocorrer uma diplomacia mundial, pelo número que nós temos de países novos formados, todo o continente africano, a parte do Oriente Médio e a parte asiática. Com o aparecimento de novos países, então se surge esse Estado moderno, que o Estado moderno possui seu território, com fronteiras definidas, um governo organizado, soberania política sobre seu território e uma população que habita esse espaço geográfico. Os Estados reconhecem-se mutuamente, respeitando seus limites territoriais, além do respeito de não intervenção e não ingerência, e estabelece relações diplomáticas entre si. Após a Segunda Guerra Mundial, é criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma unidade de propósito abrangente global, mediando os conflitos entre os Estados-membros. E hoje a ONU possui 193 Estados-membros. Como exemplo da força das Nações Unidas, em 1990, por uma resolução entre os Estados-membros, permite a criação de uma coalizão militar contra o Iraque por ter invadido o Estado soberano, o Kuwait. A eficiência da ONU, nesse episódio, estava determinando uma nova ordem mundial, pelos seus valores e pelos seus princípios. E o presidente Bush, na época, o Bush pai, fez a seguinte declaração extremamente importante para a situação das Nações Unidas. Nunca desde 1945 havíamos tido a possibilidade de usar as Nações Unidas da maneira que foram concebidas, como um centro para a segurança coletiva internacional. A tarefa central do mundo, antes, agora e sempre, deve ser demonstrar que a agressão não será tolerada ou recompensada. As Nações Unidas podem ajudar a trazer um novo dia. Está em mãos deixar as trevas e onde elas pertencem e impulsionar o movimento histórico em direção a uma nova ordem mundial e uma longa nova era de paz. Mas, em 2002, o presidente dos Estados Unidos, o Bush filho, sem consultar as Nações Unidas, ataca o Iraque numa ação unilateral. Mesmo com esse tipo de ação unilateral, ocorrendo em determinados momentos, vários momentos aconteceram de países fazerem ações unilaterais, sem consulta da ONU, essa ordem internacional permanece até hoje. Mesmo quando considerarmos as diversas pandemias e epidemias pelas quais o mundo passou nos últimos anos, tal como, há muito pouco tempo, em 1968, a pandemia da gripe de Hong Kong matou 1 milhão de pessoas no mundo em 18 meses. Na França faleceram 30 mil, na Alemanha e Reino Unido 60 mil, e nos Estados Unidos 100 mil. Mas as notícias foram atenuadas porque estava em pleno vapor a guerra do Vietnã, a guerra da Biafra na Nigéria, que morreram 2 milhões de pessoas, a marcha pelos direitos humanos e o pouso do homem na Lua. Então, essa pandemia praticamente passou despercebido pelo mundo. E mesmo após esses momentos históricos, que tiveram impactos para além de uma só nação, a ordem internacional continua a mesma. Por essa razão, eu não vislumbro uma nova ordem internacional em razão da pandemia causada pelo Covid-19. O que tem acontecido
é o surgimento de uma nova ordem econômica que começou há tempos, liderada pela China, que iniciou seu voo nos anos 80, estabelecendo suas primeiras zonas francas. E quando Xi Jinping assumiu o poder, a China iniciou o movimento mais agressivo na política internacional e no comércio internacional. E provavelmente a China alcançará um grande poderio militar e ultrapassará a Rússia. Quando falamos sobre relações comerciais internacionais, há necessidade de conhecer vários assuntos sobre o país exportador, como nós aqui estamos no Brasil, e principalmente sobre o país importador, em especial sobre a política internacional dos países envolvidos. O conhecimento sobre o país importador não pode ser supérfluo. Temos que conhecer sua cultura, seus costumes, a religião, sistema político, sistema financeiro, ter uma visão macro do país, entender a geopolítica e as forças internas e externas atuantes. A religião é um dos itens mais importantes depois da situação política. Como exemplo, temos a divisão de muçulmanos e sunitas e xiitas. Nesse slide, nós podemos observar o continente africano e a parte do Oriente Médio e mais um pouco, se arrastando um pouco mais para o Cazaquistão, já a parte asiática, e pegamos toda a Ásia, da Malásia, Indonésia, nós verificamos os países que têm, os que são islâmicos, e por isso que são grandes clientes, principalmente os países do Oriente Médio, do Brasil, clientes comerciais extremamente importantes, onde é que está a grande produção de petróleo, e vários do Magrebe, da Nigéria, são produtores de petróleo. Então, isso é extremamente importante que se entenda um pouco essas situações que podemos nos deparar. Aqui nós temos, nesse mapa, a divisão sunitas e xiitas. E isso é extremamente importante para entender um pouco o panorama de guerra que acontece no Oriente Médio, e no norte da África. Nós temos aqui o Irã, que ele atinge quase que a maioria absoluta de xiitas, o Iraque, com chegando a 70% de xiitas, e no Bahrein. O Bahrein que é império também, tem rei, o Bahrein chega a 75% de xiitas, mas a família real do Bahrein, ela é sunita. E aí todos os outros são sunitas. E nós temos uma guerra que está acontecendo no Iêmen, que 40% do Iêmen é sunita e tem a parte xiita. Então é uma guerra que não termina nunca no Iêmen, tem uma mortalidade bastante grande, como também acontece na Síria, na Guerra Civil da Síria. O governo sírio é um governo que ele é alauíta. O alauíta é um ramo do xiita. O que aconteceu na Guerra Civil? Eles têm só 18% da população e os 80% da população sunita queriam derrubar o governo. E aí se arrastou toda uma guerra, entrando o Estado Islâmico também, e o Estado Islâmico era todo sunita. Então, só para vocês entenderem que isso é extremamente importante, terem essa visão sobre os dois grandes blocos entre xiitas e sunitas no Oriente Médio e na parte asiática. Os países do mundo muçulmano, principalmente no Oriente Médio, que são os grandes parceiros nossos comerciais, vocês têm problemas que temos que tomar cuidado. Se tiver num desses países que são sunitas, você não vai conseguir ir para o Irã. Não há voos comerciais para o Irã, nem do Irã para esses outros países. Então, vocês têm que fazer uma manobra para poder se deslocar de país sunita para país xiita.
né? Como também entender que nessa parte os muçulmanos têm o Ramadã, que é o jejum total do nascer do sol ao pôr do sol durante 30 dias. Como se vai fazer negócio com um cidadão muçulmano que está nesses países e ele faz esse jejum de não beber e não comer durante o sol, né? E é uma das mais importantes festas religiosas muçulmanas. Além de compreender que todos os muçulmanos devem, pelo menos uma vez na vida, fazer a peregrinação a Meca, né? Com isso, é importante que a gente entenda o comportamento social que devemos ter. A Arábia Saudita é um dos países mais rígidos na parte religiosa dos países muçulmanos. Não há turista na Arábia Saudita. Você só vai a negócios. E você tem que ter um saudita como sponsor. E temos que ver que não há bebida alcoólica, os trajes, os cumprimentos, como se dirigir quando tem uma mulher, né? Essas peculiaridades sociais estabelecidas pela religião muçulmana é um exemplo de como precisamos conhecê-la para termos um comportamento adequado no relacionamento internacional que respinga diretamente no comércio exterior, naquele comércio que nós gostaríamos que fosse o ideal. A internacionalização de uma empresa necessita de pessoas que saibam e entendam da política internacional, da cultura dos países envolvidos e que transmitam esse conhecimento aos executivos e funcionários da empresa, pois muitos erros são impossíveis de serem corrigidos. Na política internacional, quando se fala de novas mudanças e nova ordem, sempre me lembro do livro de Samuel Huntington, escrito em 1977, que ele diz sobre o choque das civilizações. É um livro que foi extremamente debatido, mas ele é muito atualizado. Ele enumera 8 civilizações: o ocidental, a confuciana, a islâmica, a hindu, a japonesa, a eslava ortodoxa, a latino-americana e a africana. Ele aponta que no passado o indivíduo perguntava de que lado você está. E as pessoas podiam mudar de lado, sem nenhum tipo de problema. Mas no conflito entre civilizações, a questão é: o que é você? E isso você não pode ser mudado. Ele parte do princípio muito interessante de que a religião é a mais importante que a etnia, pois ela discrimina as pessoas de maneira mais drástica e exclusiva. Ele também parte do princípio muito interessante que uma pessoa pode ser brasileira e saudita e pode ser cidadão dos 2 países, mas jamais poderá ser muçulmana e católica. Para Huntington, as relações internacionais é um jogo historicamente jogado dentro da civilização ocidental. E essa civilização ocidental vai se desocidentalizada cada vez mais. As civilizações não ocidentais terão participação ativa, né? E na política internacional, que Huntington não levou em consideração, é o choque entre grupos dentro da mesma civilização. Os exemplos: problemas de muçulmanos sunitas e xiitas, católicos e protestantes na Irlanda do Norte, e católicos e muçulmanos. Para falar de católicos e muçulmanos, eu dou o exemplo de Chipre. Eu sou o cônsul de Chipre, em São Paulo, que é um país, a República de Chipre, é um país que 10 mil anos de história. Ele é um dos berços da nossa civilização ocidental. Ele passou a ser cristão, ele era primeiro helênico, né? Alexandre o Grande fez toda a conquista, ele teve todos a parte dos gregos antigos que tomaram conta da ilha, e no ano 45 o cristianismo iniciou em Chipre com o apóstolo São Paulo. E ele só foi receber
os muçulmanos no ano de 1571. De 45 a 1571 era um país helênico cristão. Ele recebeu os muçulmanos quando foi invadido pelo Império Otomano Turco, que permaneceram por 300 anos até 1878. Hoje, a população cipriota turco, cipriota grega, cristã, ela representa 82%. E os cipriotas turcos, muçulmanos, representam 18%. São duas civilizações distintas. Uma helênica, cristã, com 3 milênios, e a outra otomana turca, muçulmana, com 500 anos. A minoria otomana, turca, muçulmana, nunca se mesclou com a maioria helênica cristã. E desde a independência da Inglaterra, em 1960, o choque entre as duas civilizações foi aumentando. E em 1974, a Turquia ataca a ilha de Chipre, matando 2.000 civis e ocupando 29% do território, como vocês veem no slide, esse laranja mais escuro. Né? Fez uma cerca de arame farpado, ele expulsou dessa parte norte todos os cipriotas gregos cristãos para a parte sul e chamou todos os cipriotas turcos muçulmanos para a parte norte. Foi 200.000 gregos cristãos contra 150.000 cipriotas turcos. Hoje a ilha tem 1 milhão de habitantes, sendo mais ou menos, quando se fala 1 milhão de habitantes, porque é 1 milhão de habitantes na parte da República de Chipre e na parte ocupada pela Turquia, tem 80.000 soldados turcos, mais ou menos 200.000 cipriotas de origem turca durante esse período, desde 1974. Portanto, na política internacional, o ator necessita ver, conhecer, entender, avaliar, interpretar e agir como um agente moderador da diplomacia. A política internacional de Estado precisa ser maior do que uma política de governo. Isso é extremamente importante. Geralmente, a política de governo muda de acordo com quem está no poder naquele momento. Já na política de Estado é duradouro. É duradoura essa política de Estado. Ela possui uma constância das ações e dá total auxílio ao comércio exterior. Mas quando se quebra essa política internacional de Estado por uma política internacional de governo, a qual é passageira, dura simplesmente o tempo para uma nova eleição, ela pode deixar um rastro de prejuízos incalculáveis do comércio exterior. Temos aqui no Brasil um exemplo da política internacional de governo, a qual deverá ser muito bem conduzida em relação ao acordo comercial Mercosul e União Europeia. Há temas extremamente delicados, os quais constam do acordo, e um dos principais itens é o do meio ambiente. Então, nós temos esse acordo de associação, ele demorou praticamente 20 anos para se chegar aos itens todos, e esse ano passado foi assinado o primeiro draft desse acordo. Esse acordo para o Brasil é extremamente importante. Vamos falar um pouco do Brasil, a importância do acordo para o Brasil. Ele, então, o incremento do PIB brasileiro entre 87,5 bilhões a 125 bilhões em 15 anos, há um aumento de investimentos no Brasil na ordem de 113 bilhões em 15 anos. As exportações brasileiras apresentarão 100 bilhões de ganhos até 2035. As exportações do Brasil aumentarão até 23,6% em 10 anos. Há um aumento de 2,8% do PIB para 2030, a expansão de 2,2% do setor de manufaturas e o poder de compra poderia aumentar 15%. Haverá uma maior competitividade e produtividade, haverá um maior fluxo de investimento estrangeiro, haverá muita transferência de tecnologia dos 27 países da União Europeia para os 4 países do Mercosul e principalmente para o Brasil, a melhoria do ambiente regulatório, facilitar a integração nas cadeias globais de valor
e alavancar reformas estruturais extremamente importantes para o Brasil. Para não falar que aqueles números podem ser um sonho, eu gostaria de apresentar para vocês o acordo do Mercosul com o México. O que o México ganhou? Do comércio bilateral aumentou 183% em 15 anos. As exportações mexicanas aumentaram 15%. E 70% da exportação do México à União Europeia utilizaram o acordo. Outro país extremamente importante que tem o acordo com a União Europeia foi a Coreia. O comércio bilateral aumentou 25% de 2011 a 2016. As exportações coreanas aumentaram em 30%, de 39,5 bilhões para 51 bilhões em 2018, em 8 anos. E 76% das exportações da Coreia do Sul à União Europeia utilizaram o acordo. E temos o nosso vizinho aqui, o Chile com a União Europeia. O comércio bilateral de bens duplicou de 7,7 para 18,15 bilhões. Os primeiros 4 anos quadruplicou, de 4 para 16 bilhões. E 91% das exportações do Chile à União Europeia utilizaram o acordo. Muitos dos itens que compõem o acordo com a União Europeia fazem parte dos protocolos da OCDE. Isso que o governo brasileiro fala muito da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, órgão que agrega os 38 países mais ricos. Um detalhe importante quanto à OCDE, para vocês entenderem. Quando um país é convidado para entrar na OCDE, ele não perde o seu status, as regalias de país em desenvolvimento, como a Coreia do Sul, que foi convidada para ingressar e não perdeu o seu status de país em desenvolvimento. Mas quando um país pede para ingressar, o país renuncia ao status de país em desenvolvimento, pois ele passa a ser considerado como um país desenvolvido. Então, é muito importante que o país precisa ter um bom lápis para realizar a matemática necessária sobre a OCDE para avaliar se realmente vale a pena pedir o seu ingresso na organização. A globalização, nesse caso, está mais forte do que estou se falando muito na desglobalização. Para o comércio exterior, há 2 fatores bastante importantes: a manutenção da globalização e do multilateralismo. Momentos importantes, a formação dos blocos econômicos, como está agora nesse slide, que tiveram início no final do século passado, graças à globalização, né? E que muitos desses blocos começaram a fazer unificações, como é o caso do Mercosul com a União Europeia e outros blocos africanos e outros blocos asiáticos entre si. E também teve a parte bilateral de blocos com países, como nós explicamos e mostramos, da União Europeia com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o Chile e com o México. Então, nós temos aí os nossos vizinhos das Guianas, que fazem parte do CARICOM, né? O pessoal que faz parte da Associação da América Central. E tem uma coisa importante quando a gente vai entendendo o mecanismo de vários países e como eles se comportam na sua cultura. Para isso, eu acho extremamente interessante quando eu apresento como nós olhamos a China, como é a cultura chinesa, né? Como eu disse, é necessário entender o cliente. E tem um jogo que eu acho muito interessante, que é o jogo que os chineses gostam de jogar, que é o Go, que é esse tabuleiro vazio, sem nenhuma peça. E do outro lado, nós temos o xadrez, que tem suas peças no tabuleiro. E o Go é um jogo que existe na China há 2.500 anos. É um jogo do tabuleiro vazio. É um jogo estratégico de soma zero. É a luta do domínio territorial, representa o homem contra o si próprio. A ação de cercar o adversário e conquistar o território é um fator estratégico. Enquanto que o xadrez, que é jogado muito no Ocidente,
É um jogo de peça do tabuleiro. É um jogo de tomada de poder. É o checkmate do rei. Querem matar o rei. Isso é importante. É a ação de cercar o adversário no xadrez, é um componente tático. Para a gente poder compreender a política internacional da China através da ocupação territorial como novo caminho da seda, nós temos que lembrar que o tabuleiro do jogo Go estava vazio e eles começaram a colocar suas peças nas conquistas territoriais do mercado internacional. Aqui nós temos, então, o projeto da China, que ele é hoje o grande cursor do globalismo e do multilateralismo, que vai contra o unilateralismo de Trump e de alguns países que acompanham essa ruptura que o Trump está querendo, que ele fez uma força muito grande para que o Reino Unido saísse da União Europeia. O projeto que a China tem, que começamos a verificar por aqui, é a nova Rota da Seda, é o Belt and Road Initiative. É um projeto que o Banco Mundial fez um cálculo, que ele está entre 800 e 950 bilhões de dólares. E ele representa 2 vezes a reserva brasileira de dólares. Esse projeto ligará a Ásia, o Oriente Médio, a Europa e África através de ferrovias, de portos e diferentes obras de infraestrutura. Nesse slide você vê toda a situação da onde ele alcança. Ele alcança do Senegal ao Mali, em Bamako. Ele vem na parte de Djibouti para o Quênia. Ele está no porto de Mombasa. Ele está no porto de Dar es Salaam, na Tanzânia. Ele está em Lobito, na Angola. Ele está em Abu Dhabi. Ele pega Teherã, e passa por Istambul. E abrangerá 70 países desse projeto. Atualmente, o projeto já soma 22 países e 180 memorandos assinados. E já há 39 ferrovias ligando a China à Europa. O presidente chinês, quando esteve na reunião dos BRICS aqui no Brasil, que é o banco, que é a Associação do Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, o presidente chinês apresentou o projeto ao Michel Temer, em 2018, e o presidente Michel Temer aderiu ao projeto. A ligação ferroviária entre a China e a cidade de Duisburg, na Alemanha, está quase pronta para iniciar suas operações. O Porto de Pireus, na Grécia, foi a primeira obra na União Europeia. Com a Itália, ele assinou um memorando de investimento em portos, de logística, de transporte marítimo. Foi o primeiro acordo que conseguiu ser realizado por um país do G7. Para cruzar o Afeganistão, que tem uma série de problemas do Talibã, ele fez um acordo com o Talibã chineses, fez um acordo com o governo afegão e com grupos tribais. Criou um corredor novo passando pelo Paquistão. E o Banco Chinês de Desenvolvimento financia o projeto aos países integrantes. Aqui, outra parte que nós vemos desta globalização é o gás saindo da Rússia e indo abastecer a China. O gás que sai da Sibéria. Aqui nós temos o gás que sai da Rússia e chega à Alemanha. Esse novo traçado planejado do gás que está em vermelho, os Estados Unidos quis fazer um bloqueio da Rússia, pedindo para os nórdicos efetuarem um bloqueio via meio ambiente, mas perdeu, porque os nórdicos fizeram um estudo e disseram que não havia nenhuma contaminação do meio ambiente. Em razão disso, o presidente russo, Putin, ele jogou o preço do combustível abaixo dos $40 para que o Trump verificasse o poder dessa barganha, porque o xisto americano que faz petróleo, o petróleo tem que estar acima
de 42 dólares e ele ficou abaixo de 40 dólares. Né? Então, para mostrar o poder dessa globalização, né? O Banco Mundial começou a examinar o projeto chinês e que deverá estar pronto, que concluído em 2049, daqui a 29 anos, ele estima que o tempo de viagem será reduzido em 12% daquele comércio em toda essa região. Né? Que o comércio internacional poderá obter um aumento entre 2,7% e 9,7%. E que 7,6 milhões de pessoas nesse circuito dos 70 países sairão da pobreza, além de diminuir os custos de transporte, logística e, com isso, aumentar ações de política internacional multilateral e a manutenção da globalização. O comércio internacional provavelmente será obrigado a mudar as formas tradicionais de compra e venda por causa do Covid-19. O pagador, o sistema normal, que é o pagador emite uma carta de crédito, uma carta irrevogável, confirmada por um banco internacional de primeira linha. Qual é a razão? Com o Covid-19, o Banco Mundial e o FMI apresentarão índices alarmantes, começando pelos números de pessoas que serão enviadas para a extrema pobreza. São 160 milhões, 60 de milhões de pessoas. Muitos países não terão condições de caixa e moeda forte para importar produtos essenciais. Os países desenvolvidos, a queda da classe média será terrível. No comércio exterior, todos compram e todos vendem. Mas a grande pergunta é, qual é a fonte pagadora? É o que eu sempre digo, qual é a fonte pagadora? Há uma série de atores internacionais que são as fontes pagadoras. Nós temos o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Islâmico de Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimento e um monte de agências que todos estarão unindo para ajudar os países em dificuldade em razão da crise. Então, há uma necessidade de se buscar novos meios de pagamento para esse número grande de países que estarão com problema. E também haverá mecanismos interessantes, mais trabalhosos para o pessoal que fica no comércio exterior, como as modalidades de counter trade, que não são usuais aqui no nosso Brasil. Mas o mundo dos países da OCDE giraram, em 2018, $1 trilhão utilizando o sistema counter trade. Na desigualdade global, que nós vamos dar um tempo aqui para entrar, uma das principais razões para o aumento da desigualdade são os conflitos com alto nível de mortalidade e deslocamento, interno e externo de pessoas em razão desses conflitos. São conflitos de destruição material de pessoas, as quais abalam gerações. Os mais atingidos e que ficam numa situação de maior vulnerabilidade são as mulheres e as crianças. Assim como as pandemias, epidemias, o ebola, a gripe asiática, a gripe de Hong Kong, o H1N1, todos eles surtem esses efeitos. Eu quis apresentar, e eu acho que dá tempo, de apresentar esses conflitos para vocês terem uma ideia de como o mundo entra nesses conflitos e mantém. Genus cedere. Genus vem do grego, que é igual a família, tribo, raça. E cedere vem do latim matar. É a palavra que forma genocídio. O genocídio foi criado por esse Lemkin, que é um advogado, em 1944, que foi adotado, então, esse termo pelas Nações Unidas, que são crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Aqui, os genocídios pelo mundo, começando em 1904, na Namíbia, depois vem os armênios, 2 milhões mortos pelas forças otomanas russas, e aí vem, discorrendo o Kurdistão, na Ucrânia, 7 milhões de fome por Stalin, depois os judeus, 6 milhões na Segunda Guerra Mundial, na China, Pequim, 250 mil civis em 1937, mortes em 2 meses por soldados japoneses, depois vem Crimeia, Volga, 5 milhões enviados à Sibéria por Stalin, a Indonésia,
500 mil do Partido Comunista foram mortos. Na Nigéria, 2 milhões foram mortos na Guerra da Biafra. Em Bangladesh, 3 milhões. Em Burundi, 210 mil, na guerra entre Tutsi e Hutu. No Camboja, ter uma ideia, 20% da população do Camboja foi eliminada. No Timor, 200 mil no ataque da Indonésia. Na antiga Iugoslávia, 300 mil morreram naquela guerra entre Kosovo, Bósnia, Sérvia e Croácia. Em Ruanda, 700 mil. Foi a inversão. De Hutu começou a matar Tutsis. No século XXI, as atrocidades e limpezas étnicas. Nós tivemos o Sudão, a região de Darfur, 320 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. Aqui, nessa parte de genocídio, quando foi feito contra o presidente do Sudão, o Brasil se emitiu de votar contra o genocídio. Achou que 320 mil mortos não era um genocídio. A Síria, guerra civil, em 2011 iniciou essa guerra civil contra o governo, e o Estado Islâmico atacou em 2013, 400 mil pessoas morreram até agora. Continua essa guerra. 7 milhões e meio de refugiados e 6 milhões de pessoas deslocadas. O Sudão do Sul, que é um dos países mais novos do mundo, que foi desmembrado do Sudão. O Sudão é um país muçulmano, o Sudão do Sul cristão. Iniciou uma guerra civil em 2013 entre o presidente e o vice-presidente. Deslocado 2 milhões e 100 mil, 2 milhões e meio deixaram o país. Os mortos foram 390 mil. E os dados da ONU, 61% da população até 31 de dezembro deve enfrentar a fome aguda. A desigualdade global que vem desse sentido, né? Com 60 milhões que serão jogados, junto com essas atrocidades totais, 187 milhões de pessoas atingidas, mas o genocídio, 18 milhões de pessoas mortas, né? Nós temos aqui uma desigualdade global, né? A desigualdade é equivalente à população da França, que vai ser jogada para a extrema pobreza, né? E mais uma parcela pelo Covid-19 sofrerá um achatamento brutal. Nesse mapa, que é da desigualdade global, os mais pobres tiveram um crescimento de 94%, eles representam 50% da população mundial, e a renda cresceu 94%. A classe média, que representa 40%, está no meio, só teve uma renda real de 43%. Os mais ricos, que representa 10%, eles tiveram um crescimento de renda real de 70%. E os muito ricos, que representam 0,01% da população, tiveram um crescimento real de venda de 235%. Então, isso é uma escalada da desigualdade global. A classe média, os 40% do meio, vão sendo exprimidos entre os 50% mais pobres e os 10% mais ricos. Esse achatamento da classe média pelo Covid-19 vai ser bastante grande. E a parte dos 50% provavelmente vai fazer um aumento. No Brasil, conforme informe do Banco Central, do Banco Mundial, a FMI e a da OCDE, 9 entre 10 países deverão atravessar a crise do Covid-19 melhor que o Brasil. Aqui, nessa série histórica em milhões, que é a parte da crise alimentar que nós temos no mundo. Ela veio relativamente em 2016, caminhando. 2019, por causa dos grandes conflitos e secas, essa crise alimentar em 2020 aumentou para 265 milhões de habitantes em crise alimentar,
e também aqui é uma estimativa por causa da Covid-19. Esse é um cenário de 71 países que foi estudado e 55 apresentaram o cenário de crise alimentar. 73 milhões estão na África, 43 milhões no Oriente Médio e na Ásia, 18,5 milhões na América Latina e no Caribe e 0,5%, meio milhão, desculpa, na Europa. Esses aqui estão os 10 países com cenário mais agudo. São porcento da população. O Sudão do Sul em guerra, o Iêmen em guerra, o Afeganistão em guerra, a Síria em guerra, o Haiti que teve o terremoto e um problema político, a Venezuela de problema político, a Etiópia da seca, a República do Congo, na parte de guerrilha terrível, o Sudão e na parte de seca e a Nigéria com problema político. 66% da população total mundial em crise alimentar estavam nesses 10 países. Isso eu achei interessante, que é a população urbana que vive em favela. Então, vocês veem aqui, tirando Austrália e Nova Zelândia, Europa e América do Norte e uma parte da Ásia, todos os outros países que compõem da parte do norte da África e até a África da savana, do deserto, vocês veem que estão acima de 20% e o subsaara em 56% de pessoas vivendo em favelas. Isso é a grande desigualdade do mundo. Aqui nós temos os milhões de pessoas que serão levadas para a pobreza extrema em razão do Covid-19. Na América do Norte, 0,1%, na América Latina e Caribe, 2,7%, na Europa, 0,9 milhões, no Pacífico, 4,5%, no Sul Asiático, 15%, e no Subsaara vai ficar todo o percentual, e é impressionante o que vai ser mandado para a pobreza. Por isso que nós comentamos que tem que fazer uma modificação no approach do comércio internacional para ver esse pessoal vai ter que ter comida básica, vai ter vestimento básico, vai ser remédios, coisas básicas, e tem que fazer as vendas. E tem que saber quem vai ser os produtores e quem vai ser a fonte pagadora dessa população. Aqui nós temos que estão ameaçados os países mais ricos, que acham que 30% das famílias estão vulneráveis à perda de renda. São todos os países da OCDE. Aquela flechinha mais escura no meio é a média desses países todos. A Coreia do Sul é que terá o menor percentual de famílias que estão vulneráveis à perda de renda. Desses daí, os que pertencem à União Europeia está fazendo uma reunião que vai lançar entre o bloco, os bônus para que a saída desse pessoal e não sejam tão terríveis na perda da renda. Aqui é o impacto do Covid-19 na pobreza mundial. Ele vinha decaindo, a pobreza vinha decaindo pelas políticas que muitos países estavam adotando e estaria caindo se não tivesse a Covid-19, provavelmente em 2021 estaria se aproximando dos 7%. Mas aí dá um salto para 8,6% e deve continuar nesse patamar de 8% ainda em virtude do Covid-19. Uma coisa importante que piora essa parte do Covid e o contágio foi que os refugiados, houve uma parada brusca no começo do ano do recebimento de refugiados. Qual é a razão? Porque todos os países se fecharam. Aonde estão os campos de refugiados, a concentração de refugiados, eles tiveram que permanecer. Então, vocês imaginam que no início do ano chegou a
a um pico de 18 mil, e agora chegou em abril, esse pico chegou nem a 4 mil refugiados. Né? Aqui a gente vê pelas regiões, mas é que todo mundo se fechou em razão do contágio. Né? O que nós estamos falando é que a crise ela vai enfrentar bastante os manufaturados. As commodities agrícolas e minerais deverão manter os seus contratos e clientes de longo prazo, pois os grandes compradores estarão em condições de pagamento. Não vai ser muito, vai diminuir um pouco a produção, mas não vejo muito problema. Para especialistas, sem soluções multilaterais para a desigualdade no horizonte, as democracias liberais e o crescimento permanecerão sempre ameaçados. Com a desigualdade global se acentuando internamente em países em desenvolvimento, há uma possibilidade muito grande que está se debatendo de um retorno ao panorama mundial do final do século XIX, ocasionando conflitos decorrentes do nacionalismo e do populismo. Outro fator importante sobre a desigualdade global é que pode aumentar a hostilidade à imigração, aumentar o protecionismo comercial e gerar um questionamento da funcionalidade das agências multilaterais, como as Nações Unidas e muitas das suas agências, como a Organização Mundial de Saúde, como a Organização Mundial do Comércio, que o Trump está querendo destruir a Organização Mundial do Comércio, porque não atende aos seus interesses particulares. O achatamento da classe média, principalmente no Ocidente, em virtude, fará com que essa classe recorra cada vez mais a líderes da direita populista que prometem trazer um passado idealizado de volta, com discursos radicais e soluções simplistas. Com a desigualdade global aumentando com a crise do Covid-19, teremos que verificar, como dissemos, novas modalidades no comércio exterior. A política internacional de Estado e de governo deve caminhar de mãos dadas com o comércio exterior, pois os problemas causados pela política internacional de governo respingarão, podem ter certeza, no comércio exterior. Esse slide mostra como a globalização e o multilateralismo evoluiu em 17 anos. Veja o que era em 2000 e veja essa beleza de teia, de aranha, que forma o mercado internacional entre países. O Trump e seus seguidores não conseguirão romper essa teia. Portanto, eu acho que será mantido a globalização e o multilateralismo. E ainda mais na política internacional, devemos lembrar sempre as palavras do escritor, muito interessante, essa de Queiroz, quando ele era cônsul de Portugal na Inglaterra, que ele escreveu as cartas da Inglaterra e ele menciona: a história é uma velhota que se repete sem cessar. Muito obrigado. Ficamos para as respostas e as perguntas. Agradeço a todos. Muito obrigada, professor César. Sempre excelente sua apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas. Vou tentar duas em que se pergunta o seguinte: em que etapa se encontra o acordo Mercosul e União Europeia? A política nacional que o Brasil vem adotando pode afetar o acordo comercial Mercosul-União Europeia? Então, hoje o acordo ele está sendo traduzido, porque tem que traduzir para todas as línguas dos países que compõem, os 27 países que compõem a União Europeia, né? E depois de traduzido, vão ser analisados por cada país, mas essa é uma burocracia que se segue. Demora mais ou menos 6 meses para fazer toda essa tradução e os arranjos dentro do sistema de traduções. Depois vai para
o acordo vai ser discutido no Parlamento Europeu. Quando ele é discutido no Parlamento Europeu, muitas partes do acordo já podem dar caminho andado, já pode começar a fazer uma série de quesitos. Depois ele passa, se ele é aprovado, ou que sofrer alguma coisa, ele é mandado para os países, dos 27 países, e o parlamento, o congresso de cada país tem que fazer a ratificação. O problema todo é que a Áustria e a Holanda já saíram dizendo que não estão querendo fazer um voto sim ao acordo, porque o Brasil não respeita o meio ambiente. Né? Esse é um problema que tem que ser discutido. Né? O Brasil tem que fazer um pouco da mudança se quer assinar esse acordo. E esse acordo do meio ambiente é um acordo que faz parte do acordo e tem praticamente 17 capítulos. São os capítulos do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Mas o mais interessante é que o Brasil ele colocou tudo que veio desde da Eco 92 foi estar colocado nesse acordo. Né? Então, hoje, na atual política, tem alguns problemas, mas ali está o compromisso brasileiro, tá certo? E esses compromissos, teoricamente, ele foi assumido todo que foi feito da Eco 92 até hoje, porque o Brasil é um país que sempre liderou nessa parte de desenvolvimento sustentável. Portanto, eu não vejo muito, e que é uma coisa passageira, como nós dissemos. Né? Ele vai demorar para assinar o acordo final e passar por todos os países, eu acho que vai uns 2 anos, 6 meses para acabar a discussão da parte da tradução e depois do parlamento, e aí todos os países aprovam, e o Cone Sul, os países do Cone Sul do Mercosul, os 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, também o Congresso desses países tem que aprovar. Né? Então, dessa maneira é que está o acordo nesse pé. O acordo eu acho assim extremamente importante para o Brasil, principalmente que eu vejo não só na área de exportação, mas na área de tecnologia que vai receber da União Europeia. Tem aqui, eu não falei anteriormente, uma questão do Cássio Coutinho. Como garantir que o comércio internacional, por melhor para a coletiva, sobretudo as classes socioeconômicas mais baixas, e as macroeconômicas, enquanto desigualdade de renda acentuadas são preservadas? Vide Chile, país muito desigual, com muitos acordos de livre comércio celebrados. Então, o que eu entendi, porque cortou, Cláudia, o comecinho eu não peguei, fazendo favor. Que o internacional assegure melhoria coletiva. Assegura uma melhoria coletiva, é isso? Isso, sobretudo para as classes econômicas baixas. Tá. Então, como que se faz isso daí? Isso é uma política que o governo, e isso também é uma política de Estado, dos países que têm esse tipo de problema, mas aí entra aquilo que eu disse, o mecanismo das fontes pagadoras. Né? A fonte pagadora, que são todos esses bancos de desenvolvimento, eles visam essas populações carentes. Né? Nós estamos pensando, o Banco Mundial, ele tem uma série de plataformas para isso daí. Ele não faz só grandes obras de infraestrutura. Ele faz muita coisa
verificando o comércio exterior também, né? Existe muitos países da União Europeia que têm fundos que são específicos para a população de baixa renda. A OCDE tem fundos específicos para o pessoal de baixa renda. O que se tem muito é que a gente está acostumado no mercado internacional fazer a compra e a venda normal, como eu disse, de carta de crédito, como é que faz o pagamento à vista, pagamento antecipado, pagamento com 180 dias com garantias, né? Então, o que pode ocorrer nesse futuro mais próximo aí, que nós temos, é que nós temos que ver outras modalidades, né? Que não tem mais tempo, porque já deu 1 hora. Por exemplo, os sistemas que nós utilizamos no Brasil. Tem vários que não utilizam, né? O counter trade, por exemplo, o mundo lá de cima girou $1 trilhão e favorece uma quantidade absurda de pessoas de baixa renda, nesse caso. Perfeito. Professor, eu tenho aqui questões ótimas, mas o nosso tempo já bateu aqui. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a sua excelente apresentação, os comentários aqui, as perguntas refletem a sua excelente apresentação. Todo o técnico guia com a apresentação do Aldo, a sala, todos os presentes da sala. Muito obrigada pela participação de todos. E gostaria de avisá-los que a nossa próxima live é dia 2 de julho, com o professor Vladimir Macedo, que vai falar sobre economia criativa, outro bastante difundido, e que o nosso núcleo vai apresentar para vocês no próximo dia 2. Então, mais uma vez, muito grato, obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, Cláudia, e também dizer aos que podem ser futuros alunos nossos, que o nosso curso de diplomacia e empreendedorismo corporativo, como é mais ou menos a aula. Nós apresentamos uma parte teórica e a segunda parte da aula é uma discussão de casos ocorridos, onde tem uma participação efetiva dos alunos. É extremamente interessante, um curso muito bom. Eu recomendo mesmo. Eu agradeço mais uma vez a Cláudia, a todos, ao FIA, ao Irice, e muito obrigado.